Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 3 do curso Literatura para o Enem. E agora a coisa começa a ficar bem mais interessante, né, gente? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o período nacional, que é a produção literária do século XIX, o período em que teve muita, mas muita movimentação mesmo, em termos de escolas literárias, em termos de obras e de autores. Tá bom? E a gente começa apresentando a primeira escola literária que veio na sequência do arcadismo, que é o romantismo. O espírito romântico é marcado por três conceitos fundamentais e novos para o século XIX: individualismo, liberdade e nacionalismo. O romantismo brasileiro, ele aconteceu durante esse período nacional, né, logo após a proclamação da independência do país, em 1822, e ele recebeu muita influência, tanto da França quanto de Portugal. Tá? Então a gente vai ver que as obras românticas elas têm uma característica muito próxima à dos autores encontrados na França e em Portugal. Houve, assim, uma tentativa de criarem, né, com as nossas próprias cores, os mitos e símbolos artísticos que sustentassem a formação da nação que despontava. Então, a gente tem ali, principalmente autores como José de Alencar, tentando criar ali uma identidade, porém, ainda muito tímida, né, para aquela época. E quais as características que nós podemos destacar com relação ao romantismo no Brasil? Com relação ao contexto histórico, nós temos chegada da família real no Brasil. Na sequência, nós tivemos a independência do Brasil em 1822. E, consequentemente, a ascensão da burguesia. Né? Tínhamos aqui uma sociedade bem mais estabelecida, digamos assim, do que nos séculos anteriores. Lembrando que ainda vivíamos no período da escravidão. Com relação aos autores, nós temos que destacar alguns que são de extrema importância, tá? Esses autores, eles são divididos, obviamente, eles aparecem um pouco mais, um pouco menos, nas chamadas gerações românticas. Então, a gente teve, digamos, três momentos no romantismo brasileiro. O primeiro momento, ele foi chamado de indianista, né? Onde a gente tinha o nacionalismo, o indianismo e também um pouco de obras, tanto prosa quanto poesia, voltada para o contexto religioso. Tá? Um nome de destaque nesse primeiro momento, né, nessa primeira geração romântica, é o próprio José de Alencar. Escreveu obras como Guarani, Iracema. É interessante a gente destacar que o José de Alencar, ele desses autores, ele é considerado um dos mais expressivos do romantismo no Brasil, porém ele pertence ali a essa geração mais voltada para o nacionalismo e indianismo. A segunda geração romântica, né, chamada de mal do século, ela tinha um pouco mais do que nós vemos no ultrarromantismo. Né? Quando a gente estuda a escola estética romântica em geral, nós temos ali aquele ultrarromantismo, que é aquela paixão, o amor como um mal, como uma maldição, mas uma maldição que você não quer se livrar, muito pelo contrário, né? E essa geração aí do mal do século, ela tinha como características o egocentrismo e a atração pela morte. Uma obra de referência muito interessante que faz com que você entenda essa relação do mal do século, do ultrarromantismo, de forma bem fácil, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Então, assim, quando você assiste ou quando você lê O Morro dos Ventos Uivantes, você vê exatamente esse cenário, tá? É esse caráter mesmo, ultrarromântico, considerado aí. E dos autores dessa segunda geração romântica, né, nós vamos destacar aí o Álvares de Azevedo, que escreveu A Lira dos 20 Anos, morreu muito jovem, vivia uma vida boêmia, em consequência disso acabou ficando doente, morrendo. Porém, na obra dele, A Lira dos 20 Anos, a gente encontra presente essas características, né, dessa segunda geração, classificada como mal do século. E, finalmente, a última geração romântica foi chamada de geração condeireira, que era composta por uma poesia mais social, uma poesia de cunho libertário, onde o símbolo da liberdade era o condor, por isso que tem esse nome condeireiro. E o representante maior dessa geração foi o Castro Alves, né, um poeta negro que cantava, né, em seus versos justamente
as mazelas, né, da escravidão. Então ele tem ali espumas flutuantes, o próprio poema épico Navio Negreiro. Então, assim, essas obras do Castro Alves, elas denunciavam realmente aquela vida, aquela dificuldade, todo o sofrimento em decorrência da escravidão. Nós tivemos, durante o período romântico, prosa, né, além das poesias, nós tivemos prosa, muitas obras em prosa, os romances urbanos, os romances históricos, regionalistas e indianistas, né? Então, são inúmeros os autores e as obras que nós temos no Brasil. Esse período ele foi realmente muito produtivo. O período nacional da literatura, como eu falei, né, apesar de ter sido um século apenas, foi um período de extrema produtividade e movimentação, porque as estéticas elas mudavam. Você vai ver que o romântico ele é muito diferente do realista, né? E tudo acontecia praticamente no mesmo século, ok? Então a gente tem aí esse panorama do romantismo no Brasil e é muito, muito, muito importante que vocês entendam um pouco de como isso se articulava, porque entendendo como era o espírito na época, fica mais fácil de interpretar o texto. Não pode esquecer que o texto ele reporta, obviamente, as características do autor e de sua época. Então, é muito importante mesmo conhecer como era esse contexto romântico no Brasil. Na sequência, a escola que segue é o realismo-naturalismo, né? E também emerge ali na linha, né? na sequência do romantismo, ou seja, segunda metade do século XIX. Os escritores realistas, né, eles procuravam considerar a vida contemporânea como um conjunto de fenômenos, analisando suas causas profundas, suas interdependências e seu dinamismo. O realismo é uma das escolas que eu mais admiro, assim, não só pela produtividade, pela qualidade dos autores, mas pela forma e pela força que ele representa a nossa literatura brasileira. Tá? Machado de Assis foi o grande nome do realismo-naturalismo brasileiro, seguido também por outro grande nome, que é o Aloysio Azevedo. Ambos são muito utilizados em questões do Enem. Inclusive, em 2021, agora esse Enem que acabou de acontecer, Machado de Assis teve 3 trechos citados na prova do Enem. Apareceu 3 vezes Machado de Assis, né? Falando justamente dessa parte dele, que é a crítica social, que é a ironia. Então, conhecer as características desse autor ajudou muito quem fez a prova do Enem 2021. Tá? Porque não importa o texto que você utilize, as características dele são pessoais dele. A gente reconhece Machado facilmente. Então, assim, o que esses dois autores procuravam trazer em seus textos, né? Uma sociedade já desnudada, revelando as trevas do subconsciente que se fomentam os ódios inconfessados, os crimes que não se ousaram cometer, as tentações abomináveis que não emergem, senão em pesadelo. Então, o realismo, ele traz ali aquele momento em que o homem está revendo seus próprios medos e seu próprio interior. Eles não tinham pudor em criticar o comportamento da sociedade, principalmente dos mais ricos, né, os burgueses, e mostrar também todo aquele sofrimento, as dificuldades das pessoas que viviam em comunidades, em lugares mais pobres e assim por diante. E por que tem esse nome, né? Realismo e naturalismo? O que difere de fato os dois, né? Então, assim, eu tinha falado, né, do Machado de Assis e do Aloysio Azevedo como 2 expoentes, porque o Machado ele é muito mais realista e o Aloysio ele é muito mais naturalista. No meio dos dois, eu coloquei o Raul Pompeia, que escreveu o Ateneu, uma obra também de muita referência, né, para essa fase, né, realista na literatura brasileira, e o Raul Pompeia está no meio. Né? Ele está bem no meio dos dois, ou seja, ele tem traços realistas e traços naturalistas. O que seria, então, a estética, né, realista pura? Ela mostra a realidade exterior, mas preocupa-se principalmente com a realidade interior das personagens, então aquela coisa, aquele mergulho
ao interior mesmo. Retrata personagens pertencentes geralmente à classe burguesa dominante, são burgueses ambiciosos e corruptos. Também, de fato, você vai encontrar muito disso nas obras do Machado. Expõe prioritariamente espaços urbanos, refinados, próprios ao tipo de personagem. Com certeza, a predileção do realismo é caracterizar o espaço urbano. Preocupa-se muito mais com o estilo do que com a correção gramatical e a forma, fato. Analisa o homem à luz da psicologia. Se você mergulhar nos personagens, você vai ver que existe muito esse jogo psicológico, né? O caráter psicológico deles é muito forte. E é indireto na interpretação. O leitor é que tira as próprias conclusões, né? Machado é perfeito para ilustrar o realismo. Já com relação ao naturalismo, ele prioriza a realidade exterior, o meio e as ações. Apresenta personagens pertencentes a classes sociais mais baixas, como proletários, vendedores ambulantes, marginais. Isso a gente vê muito no Aloysio Azevedo, principalmente Cortiço é uma obra de muita referência, tá, gente? Vale a pena ler a obra, assistir ao filme, enfim. Procura retratar espaços pobres, sujos, condizentes com as personagens. Utiliza uma linguagem mais espontânea, coloquial, inclusive com utilização de termos vulgares, fato. Não existe muito pudor, não, na linguagem naturalista, tá? Concebe o ser em seu aspecto biológico, patológico. Então, a gente vai ver ali que são mostradas questões que até então pareciam que a literatura não gostava de tratar, né? Mas são questões existentes. Realmente aquilo existe e é a realidade. Então, a realidade nua e crua, ela é expressa com todas as letras no movimento naturalista. É direto na interpretação, ou seja, expõe conclusões, cabendo ao leitor aceitá-las ou discuti-las. Então, diferente do realismo puro, que deixava as conclusões a seu critério, no naturalismo ele já induz essa conclusão. Quando você lê o Cortiço, você praticamente enxerga todas essas características. Todas. Por isso que é muito importante você ter sempre uma obra de referência do movimento que você está estudando. É muito importante, porque na hora que você estiver fazendo a prova, isso vai te ajudar bastante. É como se você lembrasse de tudo que deveria ter estudado sobre aquilo. E, finalmente, as duas últimas escolas desse período que foi chamado de período nacional, né, que são simbolismo e parnasianismo, já no final do século XIX, escolas que trabalham a poesia, prioritariamente a poesia. Temos aí no simbolismo como representante principal o Cruz de Souza. O simbolismo tinha como características o subjetivismo, uma linguagem vaga, fluida, que busca sugerir em vez de nomear, aquela atmosfera de sonho, aquela atmosfera etérea, né? O simbolismo ele tem essa característica. Tinham muitos sonetos, as produções elas eram em forma de poesia, e o soneto era uma das formas que eles mais gostavam de escrever. Tinha todo um antimaterialismo, antirracionalismo, e havia pessimismo, dor de existir. O simbolismo ele se aproxima muito com aquele ultrarromantismo da segunda geração que nós falamos, né? Nesse ano no Enem caiu uma poesia simbolista, né? Um soneto simbolista. Então isso é para vocês, não foi do Cruz de Souza, né? Mas é bom que a gente entenda que não importa o tamanho da escola literária, como a prova do Enem é uma prova que abrange a literatura brasileira em toda a sua uniformidade, nós podemos ter qualquer coisa, né? Justamente pelo fato de não ter obras de referências obrigatórias. O parnasianismo, ele nasce, né, na contrapartida do simbolismo, ele é um pouco diferente, né, um pouco mais racional. O parnasianismo ele tem mais, Parnaso, Árcade, ele tem mais a ver com a estética Árcade, então ele traz um pouco a herança Árcade de novo. Se a gente for ver a literatura, ela tem esses resgates, né? O arcadismo ele já resgatou o classicismo, agora o parnasianismo vai resgatar o arcadismo. Então o que ele tinha? Ele tinha objetivismo, igualzinho a poesia Árcade. A linguagem ela era precisa, ela era objetiva, havia materialismo e racionalismo,
né? E os sentimentos eles eram um pouco mais contidos. Quanto a isso, a poesia Árcade ela era um pouco mais denunciado. O amor ele era mais denunciado, enquanto no parnasianismo havia essa contenção. O maior representante da poesia parnasiana foi Olavo Bilac, surge como o principal nome da poesia parnasiana. Todos esses movimentos do século XIX, eles antecedem o turbilhão que vai ser o século XX, que é o nosso tema da aula da semana que vem. Bom, então foi isso, esse foi o nosso resumão sobre as escolas literárias do período nacional. Espero que você tenha aproveitado. Leia os materiais, porque as informações lá são muito mais ricas, tá? Aqui é só uma pincelada mesmo, é só para aquela pílula de lembrete. Lá você tem muito mais informações, sugestões, como eu falei, de obras, inclusive em vídeo, e as atividades para você poder treinar. Não deixe de fazer todas as atividades e nós nos vemos na semana que vem.